Olá! O poeta Vinícius de Moraes costumava dizer que o uísque é o cachorro engarrafado. O amor, a amizade e outras sutilezas humanas estão à venda? Ou seria o amor e a amizade as últimas fronteiras resistentes ao avanço das mercadorias? Este é o Labocast, um programa do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, o Labo, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Comigo estão os pesquisadores Francisco Etruri, que é formado em cinema pela FAAP, especialista em filosofia pela Universidade Estácio de Sá, mestre e doutorando em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, e pesquisador do grupo Cultura do Consumo, Sociedade e Tendências, e Evaristo Ragazzini, geógrafo, mestre em geografia pela Universidade Federal Fluminense e pesquisador do grupo A Crise do Amadurecimento na Contemporaneidade. Meus caros, o jornal The New York Times noticiou o casamento entre um homem, um japonês, com uma personagem de videogame. E mais, a notícia também fala que ao redor do mundo, milhares e milhares de pessoas estão com esta prática. Além disso, há grupos online em que os amantes se reúnem para discutirem as suas formas de relacionamento com personagens de anime, mangás e videogames. Francisco, para nós iniciarmos a conversa, eu me lembrava de que nos anos 70, bem no início, nos anos 70, 73, por aí, o Charles Bukowski publicou um conto que se chama Amor, por $17,50. Nele, um personagem principal da história, ao ver pela janela do carro um manequim, passa semanas tentando convencer o dono da loja a vender o manequim. E quando consegue comprar, ele faz dela a sua esposa. Nos dias de hoje, parece que estes amores já estão prontos para serem comprados. Francisco, você que pesquisa consumo, o que é que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que, como ele coloca no começo do texto, né? Ele fala que o senhor Kondo, né? Ele é um japonês normal, ele trabalha, ele é respeitoso e ele casou com uma personagem virtual. Então, quer dizer, se você segue as regras determinadas pela sociedade e se você produz e tem dinheiro para gastar, você pode fazer o que você bem entender no plano do consumo. Não há empecilho, tudo é permitido, certo? Por quê? Porque a gente vive um momento, né, por exemplo, no Bauman, quando ele fala, né, os teóricos da pós-modernidade, de queda das grandes narrativas, das grandes teleologias que pautaram, né, o agir em sociedade, o agir político, o agir humano, a virtude, né, como aquilo que levaria o ser humano ao fim da história, e com essa crise, né, com a Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a gente tem uma ascensão cada vez mais de projetos individuais, onde você se realiza um projeto individual. E o consumo entra justamente aí, né, para possibilitar essa realização pessoal. Então tem uma relação entre a necessidade de autoformação desvinculado de grandes narrativas maiores e coletivas, não é isso? Isso. Então, Francisco, eu quero te introduzir, Valício, eu quero te introduzir na conversa a partir do seguinte ponto. Já que tem uma lógica em que as demandas sem controle, sem norma, sem regra, essas demandas costumam ser, então, pasteurizadas e transformadas em produtos ou serviços, o que é que está acontecendo com as nossas almas para que a gente, então, passe a demandar ou sugerir ao mercado que amor, amizade e estas sutilezas humanas sejam, então, produzidas e disponibilizadas nas prateleiras dos supermercados? Olá, Ricardo. Olá, Francisco. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse tema. Eu penso o seguinte, Ricardo, como a própria pesquisadora, uma pesquisadora francesa chamada Inês Girard, que estuda, não é, esse fenômeno do fictossexualismo no Japão, né, especificamente as mulheres fictossexuais, vamos dizer assim,
ela coloca que essa busca, né, de uma vida em comunidade virtual para discutir os relacionamentos fictossexuais com outras mulheres, né, e para discutir a sua rotina afetiva, ela tem uma certa carga de protesto, né, com relação à forma rígida, né, que se estabelece os casamentos no Japão. Tá? E por que o protesto? Essa pesquisadora diz que o casamento no Japão para a mulher é um casamento ganha-pão dona de casa, né, como diz a matéria aí sobre a fictossexualidade. É um casamento ganha-pão dona de casa, que é a mulher, ela vai se dedicar ao marido, vai se dedicar aos filhos e vai se afastar da vida social, vai se afastar das relações com as suas amigas, né? Então, meio que introduzindo uma resposta para a sua pergunta, eu acho que é um forte sentimento de ressentimento no sentido nietzschiano da expressão, não é? Que é a negação da existência de um mundo real, cheio de problemas, no caso, a negação, o rechaço a um relacionamento afetivo real, humano, em carne e osso, e a busca de viver a partir de uma construção ideal, né? De um projeto ideal em que se nega a realidade, por um lado, mas não a ataca expressamente, e sim de uma forma tácita, né? De uma forma em que se tenta mudar essa realidade para melhor, mudar esses relacionamentos para melhor, a partir de um ideal a ser seguido. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo, um ressentimento. Francisco, as culturas, ainda que a gente não tenha, então, narrativas amplas, as culturas vão determinar os produtos que serão disponibilizados, ainda que produtos sutis? Né, quer dizer assim, é claro que a queda das grandes narrativas, a crise dos grandes valores em uma era marcadamente nihilista, como nós vivemos, também, né, falando, né, junto com o meu colega aqui do Nietzsche, que anteviu, né, como essa crise se agravaria, é claro que ela não exclui completamente a cultura, né, mas existe um processo material histórico, né, como o próprio Pondé coloca na era do niilismo, que faz com que as pessoas tenham esse sentimento de não obrigatoriedade para com relação a essa grande autoridade, por exemplo, desafiar a tradição e tudo bem. Então, o mercado, ele aparece justamente como um modo de você convergir. Quer dizer, você pega algo que vem de uma cultura, que é uma coisa, digamos assim, familiar, né, como, por exemplo, o mangá, que tem toda uma tradição dentro da indústria cultural brasileira e também da própria arte, né, da indústria cultural asiática, japonesa, né, e da própria arte asiática, né, e faz uma mescla com uma mercadoria que tem de caráter universal. O fitossexualismo, ele não está restrito apenas ao Japão, né, mas lá tem grande concentração e foi identificado pelo mercado. Então, no final das contas, é uma mescla. Evaristo, tem um aspecto curioso que não sei como é que você poderia nos ajudar a entender. Na medida em que se relaciona com um ser cujas palavras, cujas demonstrações de afeto e de contato são previamente programadas ou sintetizadas numa máquina, como é que fica o aspecto da diferença? Antigamente, eu estou me referindo ao Byung-Chul Han, que tem um livro sobre a expulsão do diferente, né? Se antigamente aquilo que causava a atração amorosa, erótica, tinha a ver com a diferença que o outro trazia, e esta diferença me revelava a mim mais do que a minha igualdade, ou seja, eu era, digamos, para além do Narciso, parece que os relacionamentos com seres
androides, o que nos traz é o igual. Por que estamos precisando do igual? Tá. Eu não sei bem te dizer porque estamos precisando do igual, mas eu acho que é interessante uma fala do senhor Kondo para ajudar a gente a se aproximar aí de uma resposta interessante, em que ele diz que ele sabe que a sua esposa, a Miku, não é real, mas os sentimentos dele são reais, né? Isso é uma questão muito importante, vejo eu. Por quê? Porque aí há um afeto num cenário imaginado, há um afeto para um cenário imaginado, né? Há um problema sério de saúde, eu vejo, nessa questão. E eu acho que eu estou tentando te dar uma resposta de uma certa forma. Tá. Por quê? Porque é uma relação com sujeitos imaginários, onde tudo é adorável. Aliás, o nome do movimento fitossexual no Japão é movimento Moe, né? Numa sigla aportuguesada, é movimento de adoração a esse universo. E por que é adorável? Porque não existe o outro, né? Não existe a perspectiva do outro. Sou eu, as minhas expectativas sobre mim mesmo. Então, por exemplo, eu fico imaginando aqui o Sr. Kondo chegando em casa, né? No meio do caminho para casa, ele pensando como será uma DR com a Miku, com a sua esposa. Como seria, né? Uma DR com a Miku. Imaginando. Ele nunca vai errar o jantar para levar para casa. Ah, não. Com certeza não. Porque ele já imaginou. Tá, ele já imaginou a DR, já imaginou a comida que agrada e já imaginou principalmente que no final vai dar tudo certo. Não há riscos a correr. Eu acho que, para responder a sua pergunta, a gente tem que levar em conta que esse é um movimento de celebração da autossuficiência, né, muito em voga nos dias de hoje, da autossuficiência humana, onde há um rechaço total a qualquer desconforto causado pelos riscos de uma relação. Esse aspecto que você está trazendo dos riscos me parece muito interessante, eu vou até passar isso para o Francisco, porque é cantado em verso e prosa que um dos aspectos do capitalismo liberal é que ele é risco, não é? Os empreendedores tomam risco. Por outro lado, as mercadorias não podem... o grande apelo, parece, numa lógica de consumo, é que o produto não haja risco no produto. É isso mesmo, Francisco? Claro, claro. A fala do Evaristo foi perfeita, né? Quer dizer, porque num processo de consumo, o que importa é o eu. Claro, quer dizer, o outro se torna uma mercadoria, né? Eu instrumentalizo as coisas ao meu redor para me agradar no consumo, né? E, na verdade, acaba sendo uma contradição, né? Porque falam de assumir riscos, né? Os empresários falam de assumir risco, que a gente tem que ser corajoso, mas, ao mesmo tempo, as soluções são vendidas. Que é a coisa mais covarde que tem. Você compra uma solução, você compra uma esposa, e é tudo muito seguro. Porque, por exemplo, o Kondo, ele fala que ele quer ficar com ela porque ela não vai trair ele em segurança. Ela não vai ficar doente e ela não vai morrer. E quando ela é desligada, ele despecha dela e vai trabalhar. Quer dizer, quando você tem uma relação verdadeira, a sua esposa morre, você vai trabalhar? Note como é tudo muito seguro, na verdade, não tem risco, entendeu? Porque isso, na verdade, é papo para vender curso de gente que ganha vida vendendo curso, né? E não como investidor, entendeu? Então, no final das contas, há uma identificação, sim, né, da autossuficiência do eu, desse aumento da masturbação, né? Por que tantas mulheres se atraem por esse mercado, né? O texto não fala sobre isso, mas a gente pode especular, né? Qual que é a suficiência que ela pode ter em um objeto que consiga, digamos assim, tocar o seu corpo
de modo que um homem não consegue, entendeu? Até mesmo pela sua complexidade tecnológica, dada a complexidade do prazer feminino, né? Então, de novo, é a identificação da autossuficiência que é transformada em mercadoria. Que é transformada em consumo. Isso é muito interessante, e eu quero até passar para o Evaristo para pedir que ele comente o seguinte. Evaristo, será que, na verdade, o que a gente compra, então, é segurança? O que a gente está vivendo que nos faz nos sentirmos tão inseguros ao ponto de buscar em cada objeto consumido segurança? Sim, Ricardo, sem dúvida. A mesma fala aí citada pelo Francisco do Sr. Kondo, né, em que ela nunca o trairá e ela nunca irá adoecer, traz um impulso, né, que é uma volta a um estado anterior de proteção. Um estado anterior lá quando esse indivíduo era protegido por algum adulto. É a tal da pulsão de morte de Freud que a gente encontra aqui, né? Então, sim, né? Eu acredito que sim, essa pulsão, vamos dizer assim, essa retração é um movimento, né, de infantilização, e é um movimento onde você busca segurança, você busca não correr riscos. Eu penso isso. Então, e aí eu volto para o Francisco, numa das elaborações iniciais dele, ele falava a respeito da queda das grandes narrativas, né? E eu me lembro que o Bauman chegou a dizer que uma das questões cruciais para o consumo é que não há normas, né? Esta nossa configuração societária atual, esse nosso contrato em que, não havendo normas, nós vamos buscar esta igualdade para nos eximir de um encontro com a diferença do outro, agora vai a pergunta, Francisco, por quanto tempo a civilização vai ficar em pé? Não, entendeu? Mas ela já não está de pé. Esse que é o problema, entendeu? Por isso que a medicalização, né? Por isso os altos índices de depressão, por isso a insuficiência, entendeu? A gente vive uma sociedade que demanda que demanda algo das pessoas que elas não estão sendo capazes de suprir, entendeu? Então existe um movimento forte de economia da atenção e economia dos afetos. Porque o trabalho já desgasta. A constante atualização já desgasta. O outro já desgasta, que também já está desgastado. Então, o que a gente vive nesse movimento de autossuficiência, de proteção, de aumento da masturbação e queda da atividade sexual, ela está tocando justamente numa humanidade que já está abrindo o bico. Ou pelo menos um setor da humanidade que já está abrindo o bico, que já não está ficando de pé. Entendeu? E por isso começa a apresentar essas formas de sintoma. Né? Então, assim, quer dizer, e é tudo permitido no consumo, porque desde que você produza para esse sistema, né, você pode fazer o que você bem entende. Entendeu? Tudo é permitido no campo do consumo, porque a implicação não está em uma virtude, uma realização, um projeto coletivo, né? Você não tem um futuro a cumprir, você não tem uma cruzada histórica a realizar, você já está vivendo isso, né? Esse que é o ponto, você já está vendo pelo consumo, você já está feliz aqui, né? Você já está vivendo o auge da humanidade. Então você pode pegar uma boneca e falar que é sua namorada, e tá bom. Entendeu? Porque não tem nenhuma implicação com relação aos outros, é um grande projeto amplo, porque a sociedade não liga para isso. Desde que você seja a engrenagem que continua rodando. Evaristo, então, se Deus não existe, toda mercadoria é permitida? Tem lógica, mais ou menos isso.
Mas, na verdade, Francisco, Evaristo, eu queria te perguntar o seguinte. Eu acho que, se eu não me engano, você tem experiência com educação. Como é que se faz educação quando você não pode dizer não? Ou seja, o cliente precisa, assim como as bonecas do Sr. Kondo, o cliente precisa receber sempre um sim. Como é educar, já que educação envolve dizer não? Não se educa. Não se educa. Né? Ou então, parte de um modelo em que educação é deixar com que, né, o aluno, o jovem, no caso, com quem eu tenho experiência, ele aprenda apenas com as suas próprias experiências, o que é bastante complicado, porque ele não vai ter uma base sobre a qual ele pode refletir, ele pode pegar ideias e testar, né? Ele não vai ter uma base para ele contestar, ele vai viver solto, livre. E a pergunta é livre para quê? Né? Não há uma transmissão de valores geracionais, como a gente debate bastante nos nossos grupos de pesquisa do Labor, não é? Não se é passado nada adiante. É como o Francisco colocou, né? Não tem uma perspectiva de futuro, é eterno presente, é viver experiências, sejam elas quais forem, boas ou más. Nossos jovens estão aí soltos, tanto no plano escolar quanto no plano familiar. Francisco, será que as próximas mercadorias e serviços girarão em torno do direito das mulheres robôs? Primeiro que elas não são mulheres. Essa que é a questão. Entendeu? As mulheres robôs, elas não são mulheres. Né? Porque a mulher, ela é um ser humano. Que pensa, que age, que sente. Ela não é mulher. Ela é pura mercadoria. Entendeu? Então, já é uma coisa que já existe. Né? Quer dizer, o que a gente está falando aqui é de um nicho. Do cara que abre um cartório para casar. Esse tipo de coisa. Entendeu? Do outro que faz a confecção dos bonecos. Entendeu? Então, quer dizer assim, é um movimento que fala assim, tudo bem, você quer entrar nesse mundinho? Tá bom, eu te dou mais. E aí vai se formando um nicho, né? Para esse tipo de coisa. As pessoas dão esse nome, a mulher robô, o homem robô, não, mas não é. Não tem humano ali. Tem o simulacro de um humano, mas não é humano. Entendeu? Porque de novo, né? Voltando àquela coisa que o Evaristo falou. Né? Quer dizer, não importa que ela não exista, o meu sentimento é real. Então o seu sentimento é o que importa. O seu sentir é o que importa, não a troca. Não o outro que valida o seu sentir. Né? Então é isso. Então é isso. Meus caros, eu quero agradecer muito que vocês tenham aqui se proposto a discutir esse tema. O tempo é super curto para isso, eu imagino. E espero que a gente se encontre novamente em outras tantas notícias nesse Labocast, que nesta nova temporada vai tentar discutir os assuntos mais cotidianos a partir das situações mais prosaicas que os jornais possam nos trazer. Uma boa noite e até o próximo Labocast.